A animação começa com o treinador de Pokémon Ash junto de seu amigo chamado Go. Em um certo dia, o assistente do professor Cerejeira, chamado René, estava abrindo um pacote que lhe aguardava muito. Quando René desembalou a caixa, ele mostra que recebeu uma lâmpada com bastante eletricidade. René tira seu Pokémon da Pokébola, apelidado de François, e que era um Magnemite. Assim que François sai da Pokébola, ele começa a absorver a energia da lâmpada. Ash diz que o François é muito estranho, pois no dia anterior ele tinha absorvido toda a eletricidade de um ventilador e também de um telefone. René afirma que seu Pokémon tem gostos muito distintos. E ele diz que François tinha gostos bem diferentes quando se conheceram. Go fica animado ao ouvir isso e ele pede para René contar mais da história. Quando René se preparava para contar a história, a luz apagou de repente e eles pensaram que acabou acontecendo um apagão. Quando as luzes foram ligadas novamente, Ash e Go foram conversar com o professor Cerejeira, que explicou que uma tempestade magnética na área tinha causado o apagão. Cerejeira também fala que as tempestades magnéticas acontecem quando há uma explosão na superfície do Sol. Quando Cerejeira explica sobre o fenômeno, René recebe uma ligação de Cissa, que também trabalha como assistente do professor Cerejeira. E ela fala para René que enviou a ele um vídeo de vários Magnemites agindo de forma estranha. No vídeo, os Magnemites se juntavam para se alimentar da eletricidade dos postes de luz das ruas. Por conta disso, o professor Cerejeira e os outros decidiram examinar o Magnemite de René para ver se poderiam entender o que estava acontecendo com os outros Magnemites. Após um tempo pesquisando, Cerejeira afirma que os Magnemites estão recebendo uma estranha transmissão de ondas magnéticas, que ele suspeita ser a razão pelo comportamento estranho dos Pokémon. De repente, eles avistam Pikachu e Growly, que estavam tentando alcançar François, pois ele também estava sendo afetado pelas ondas magnéticas. Ash sugere para René colocar o Pokémon de volta à Pokébola. René faz isso, mas François não quer voltar para a Pokébola. Com isso, René acaba tendo uma ideia e ele coloca um pedaço de papel alumínio na cabeça do Pokémon para diminuir sua receptividade das ondas. Mais tarde, depois de verificar alguns dados, eles descobrem que a onda magnética está afetando apenas a cidade de Vermilion. Por causa disso, o professor Cerejeira sugere que Ash e os outros saiam da cidade antes que as coisas saiam do controle. Ash, Go e René aceitam e eles vão embora usando Pokémon voadores. Durante o caminho, René fica com medo da altura e ele quase desmaia, mas Go o tranquiliza e pede para ele continuar conversando sobre como encontrou François. René finalmente conta que em um certo dia ele entrou em uma cafeteria chamada François e enquanto estava sendo atendido, eles ouviram um barulho estranho do lado de fora. Ao abrir a janela, Magnemite entra no local e ele vai em direção a um lustre e começa a absorver sua energia. René ficou encantado com o Pokémon e decidiu ficar com ele. Enquanto contava essa história, Ash percebe outros Magnemites por perto e que estavam sob a influência do campo magnético. Com medo de serem atacados, Ash e os outros fogem com seus Pokémon voadores. Entretanto, os Magnemites os perseguem e tentam capturar François. Para ajudá-lo, Ash dá o comando Rede Elétrica e Pikachu lança o poder. Felizmente, René consegue pegar François de volta. Entretanto, mais Magnemites aparecem. Ash pergunta por que os Magnemites querem capturar François, e Go diz que eles querem que o Magnemite de René se junte a eles. Ash pede para René e Go irem embora, enquanto ele irá enfrentar os Magnemites. René e Go pousam em uma floresta, e ao verem os Magnemites ao redor, Go acaba tendo uma ideia. Ele decide se disfarçar de René para poder colocar algo escondido no jaleco. Quando os Magnemites o avistam, eles pensam que Go está escondendo François, e com isso, eles vão em direção a Go. Felizmente, René e François conseguem fugir do local. Enquanto fugia, François decide lutar e René dá o comando supersônico. O poder faz com que os Magnemites fiquem atordoados e com isso, René e François escapam. Eventualmente, René encontra a mesma cafeteria que visitava no passado, mas que agora permanecia fechada e ele começa a ter lembranças de quando conheceu Magnemite.
René até lembra de um dia onde François não queria absorver a energia de uma lâmpada, pois ele gostava mais de absorver a energia do lustre da cafeteria. Enquanto isso, Go é cercado pelos Magnemites e, para se proteger, Go liberta seu Pokémon Cinderace e o pede para atacar. Enquanto isso acontece, Ash, que estava cercado pelos Magnemites, dá o comando Furacão para Dragonite. Infelizmente, os poderes não são eficazes. Ash tenta traçar um plano, mas de repente, os Magnemites vão embora. Voltando para René, ele estava fugindo com François quando, de repente, alguns Magnemites aparecem. Para se defender, François começa a carregar seu poder, mas os Magnemites o atacam. Mesmo estando atordoado, François tenta ir em direção aos Magnemites, mas eles se colidem, fazendo com que o chapéu de alumínio de François acabe saindo. Sem o chapéu de alumínio, François também é afetado pela onda magnética e ele vai embora junto com os outros Magnemites. Enquanto isso, o professor Cerejeira junto com Cissa continuam fazendo pesquisas sobre a misteriosa onda magnética. Mais tarde, Cissa consegue descobrir que a fonte da transmissão da onda magnética estava vindo direto do espaço. Voltando para René, Ash e Go o encontram e, ao olharem para o céu, percebem que todos os Magnemites estavam reunidos e estavam se conectando uns aos outros. Ash e Go ficam perplexos e René diz que eles estão evoluindo para um novo tipo de Pokémon. Ash e Go ficam surpresos, pois, pelo que sabem, os Magnemites só podem evoluir para o Magneton ou para o Magnezone. Nesse momento, eles recebem uma ligação do professor Cerejeira, que informa sobre um satélite que foi danificado pela tempestade magnética e que é ele que está causando as ondas magnéticas. Eles explicam que François foi levado junto e que agora os Magnemites estão se fundindo e se transformando no Magneton. Cerejeira teme que, se isso acontecer, François nunca mais poderá voltar ao normal. Depois de um tempo pensando, René acaba se lembrando da vez em que Pikachu usou o poder Rede Elétrica, que acabou separando os Magnemites. Com isso, René pede para Ash comandar Pikachu para usar um poder elétrico. Ele explica que, ao fazer isso, os Magnemites irão absorver a energia, menos François, que só absorve a energia de aparelhos antigos. Com isso, Ash dá o comando Choque do Trovão e Pikachu lança o poder. Todos os Magnemites se separam. Enquanto isso, René corre para resgatar François. René finalmente encontra François, mas o Pokémon não o reconhece. François o ataca com um poder eletrizante, mas apesar disso, René não o solta e, ao chamá-lo de François, o Pokémon recupera a consciência. Eventualmente, tudo se acalma, pois o satélite que estava com problemas foi desligado. Com isso, todos os Magnemites voltam ao normal e também retornam aos seus treinadores. Na cena final, René e François visitam o dono da cafeteria e ele dá as boas notícias, dizendo que o local foi reaberto. François fica muito feliz e imediatamente ele voa em direção ao lustre e começa a absorver sua energia. E após isso, o episódio termina. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no botão gostei e aproveite para ver os outros resumos incríveis que estão aparecendo para você. Eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo.